Senador Cid Gomes, do Ceará, parece que tem a solução para os problemas do Brasil, que é baixar os juros na canetada e igualar aos Estados Unidos. Confira aí o vídeo. Isso significa uma economia. Se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 bilhões. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juros da Meca do capitalismo. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Como vocês viram no vídeo, o senador Cid Gomes, numa audiência recente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz uma proposta aí genial para acabar com os nossos problemas e reduzir 500 bilhões de gasto, que segundo ele dá para fazer um monte de coisa boa e aí melhorar o país, etc. Então vamos tentar entender o que está por trás disso, porque esse é um problema de economia, os juros, que é um dos indicadores que mais impactam na vida de todo mundo, no bem-estar de todos que estão aqui, inclusive no nosso emprego, na nossa renda, na produtividade do país e tudo isso. Pois bem, nós assistimos o vídeo completo, é cerca de 15 minutos, só para ver se esse trecho não foi tirado de contexto, né, se não foi pensado e dá uma ideia distorcida, mas não, basicamente o que o senador está dizendo é que o Banco Central optou, né, fez uma decisão política, optou por manter a taxa de juros alta de 13,75%, que é uma das maiores do mundo, enquanto os Estados Unidos paga apenas cerca de 4% nos seus juros. Então, se o Brasil fosse lá e simplesmente fixasse, né, nas palavras do senador, a gente fosse lá e decidisse... Não, vamos decidir não pagar mais 14%, vamos pagar 4%, porque a gente não quer pagar tudo, a gente quer pagar menos. Se somente o Banco Central decidisse ser um pouco mais bonzinho, né, entre aspas, um pouco menos malvadão com a população brasileira, aí a gente economizaria aí 500 bilhões de reais por ano, que reduziria a dívida pública, melhoraria o Brasil, daria para investir mais. Agora, por que na visão do senador Cid Gomes o Banco Central tomou essa decisão? Então, será que o Banco Central é burro? Eles não sabem? O presidente Roberto Campos Neto, ele simplesmente não tinha ocorrido a ele. Puxa, pra que esse juro de 14? É verdade, o senador tem razão, vamos baixar, vamos gastar menos. Ou será que o Roberto Campos Neto ele gosta de gastar dinheiro? Ou será ainda que é uma questão política? Em outro vídeo, o senador Cid Gomes, ele meio que insinua que o Roberto Campos Neto seria um bolsonarista, porque fez declarações pró-Bolsonaro no passado, que é uma acusação que tem que ser avaliada e investigada, claro, como todas, de uma forma serena nos fatos. Agora, vamos tentar testar essa possibilidade, essa hipótese. Se o Roberto Campos Neto realmente é um bolsonarista e estava ajudando o governo Bolsonaro, e agora com o Lula ele é oposição, então ele quer ferrar o Lula, ele vai aumentar o juro para ferrar a economia e ser um malvadão, e aí desgastar o Lula, se for isso verdade, que pode ser uma possibilidade, a gente teria que olhar as taxas de juros históricas, as taxas de juros mês a mês, e a gente teria que ver que no governo Bolsonaro a taxa de juros foi mantida baixa, artificialmente, pelo menos até a eleição. Então, pelo menos até outubro, o Banco Central sempre pode segurar o juro baixo. Lembrando que o juro foi caindo após a implantação por parte do governo Temer. No governo Temer, o Brasil criou o famoso teto dos gastos, o arcabouço fiscal que dá essa segurança para o investidor de que, poxa, se eu deixar o dinheiro aqui, o governo não vai torrar, o meu dinheiro não vai estourar em déficit, em buracos gigantescos, então eu tenho uma boa chance de receber o meu dinheiro de volta. E o juro foi caindo até que ele chegou a 2%. Porém, durante a pandemia, com o auxílio emergencial, o governo soltando dinheiro para diversos grupos, com o buraco nas contas públicas aumentando, com a inflação pressionando, o Banco Central ele foi aumentando rapidamente a taxa de juros praticamente todo mês, inclusive na véspera da eleição. Então você vê que um juro de 2% chegou a um juro de mais de 8%, praticamente quadruplicou esse juro no período logo antes da eleição. Se o Roberto Campos Neto realmente fosse um cara focado em ajudar o Bolsonaro a se reeleger, e somente isso, ele não teria subido o juro, ele ia esperar acabar a eleição. Nesse cenário, a margem de diferença nos votos, como todo mundo sabe, foi pequena, cerca de 1,5% entre Bolsonaro e Lula. Se ele tivesse ajudado e reeleito o Bolsonaro, aí ele podia aumentar o juro depois para fazer toda a maldade. Mas não foi isso, ele aumentou os juros antes. Então isso afasta qualquer teoria de ser um negócio maléfico, um negócio partidário. Simplesmente o Roberto Campos Neto fez um trabalho técnico, que é avaliar o que o Banco Central tem que avaliar, que é como é que está a pressão da inflação. Se a pressão da inflação é muito alta, você tem duas formas de resolver. Ou você corta gastos do governo, diminui o déficit, diminui o buraco, ou seja, você tem que ou arrecadar mais, que é impopular, ou você tem que cortar gastos, que é impossível, porque os políticos não conseguem, né, com um bando de tetinha que tem lá, um monte de buraco na estatal para cobrir, um monte de penduricalho para pagar, um monte de cabide de emprego aqui e ali, eles não conseguem cortar gasto nenhum, e aí o buraco fica grande, então não dá por esse caminho, não conseguem cortar gasto. Então, se você não cortar gasto, o único outro remédio para segurar a inflação é a taxa de juros. Infelizmente só tem essa.
Então, prezado excelentíssimo senador Cid Gomes, não dá para chegar no Brasil e na canetada colocar o mesmo juro que os Estados Unidos, porque o Brasil não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país sério, é um país que não dá calote nos seus credores, um país que tem estabilidade, um país que tem uma produtividade da economia gigantesca, inclusive a maior economia do mundo. A moeda americana é aceita como moeda, como quase um ouro universal. Em todos os países do mundo ela aceita o dólar e o real não. Nós somos um país com uma tradição de calotes, de maluquices anuais por parte do governo, de mudança nas regras o tempo todo, de câmbio maluco subindo e descendo. Portanto, um investidor que vem para o Brasil, ele vai investir aqui porque o juro está alto. No momento em que o juro vai de 14% para 4%, que é o mesmo juro dos Estados Unidos, quem vai ser maluco o suficiente de colocar o seu dinheiro em reais, arriscando o dinheiro aqui, se pode emprestar pelo mesmo juro nos Estados Unidos. Então, se o Banco Central fizer o que o senhor está propondo, o juro vai de 14% para 4%, 100% dos investidores estrangeiros vão embora do Brasil, porque ele prefere emprestar por 4% para o governo americano, do que deixar aqui. E os poupadores brasileiros, ou seja, todo brasileiro que tem dinheiro aqui, vai fazer a mesma coisa, vai comprar dólar e levar isso para os Estados Unidos, porque pode aplicar lá. No momento em que esse monte de dólar está saindo e todo mundo quer vender real, o que vai acontecer com o nosso câmbio? O que vai acontecer lá com R$5 na nossa moeda? Vai explodir, o câmbio vai explodir, vai virar 5,5, 6, 7, 8, 9, e o câmbio explodindo, o que vai acontecer? Todos os produtos que a gente importa, insumos, matérias-primas, tudo que é importado para o Brasil e tudo que é exportável também, ou seja, todos os produtos comercializáveis do país vão explodir de preços, a inflação sai do controle. Então é por isso que o Banco Central não pode, na canetada, simplesmente magicamente falar: agora o Brasil é Estados Unidos. O Brasil precisa fazer o contrário, que é reduzir o buraco nas contas públicas, reduzir os gastos, rever salários que estão fora do mercado, vender estatais ineficientes e deficitárias que causam rombo, reduzir os privilégios, reduzir os penduricalhos do judiciário, os motoristas oficiais, os vossas excelências, o espaço para corrupção, ou seja, diminuir o peso morto de várias áreas do governo que acabam mais arrastando o Brasil para trás do que levar para frente, concentrar o governo naquelas atividades essenciais que o Estado tem que prover para a população e assim diminuir esse buraco, fazer superávites, ou seja, sobra de caixa no governo, para que a gente possa ir reduzindo a dívida, dando confiança para os investidores e todo mundo falando: puxa, agora o Brasil é um país sério, o Brasil agora está ficando mais parecido com a Suíça e menos parecido com a Argentina, eu posso confiar no governo, não vai vir uns pacotes malucos toda hora, não vai vir um afrouxamento das regras, como por exemplo agora com o arcabouço fiscal, que está sendo afrouxado as regras e está tirando a confiança. Aí o pessoal começa a confiar no país, investir e emprestar dinheiro para o Brasil, mesmo com taxas menores. Aí você consegue baixar a taxa. A taxa de juros, ela é o remédio, ela é a consequência, ela não é a causa do problema. Se você tiver um filho que está com febre, você vai tratar a causa da febre, uma infecção, algum problema de saúde, você não vai ficar xingando o médico que deu Novalgina só porque a Novalgina é amarga. Da mesma forma, não adianta ficar xingando o Banco Central, porque ele está aplicando o duro remédio dos juros para uma doença que é causada pelo governo. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.